Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula. Na verdade, vamos continuar a aula sobre dispersões. Então, só relembrando a aula passada, nós vimos o que é dispersão. Nada mais é do que uma mistura de duas ou mais substâncias. Nós vimos também a classificação das dispersões de acordo com o tamanho das partículas, que é a suspensão, que são partículas maiores, maiores do que 1000 nanômetros, os colóides, que são partículas intermediárias, que têm entre 1000 e 1 nanômetro, e as soluções, que são partículas menores do que 1 nanômetro. Demos ênfase às soluções. Então, a gente classificou as soluções de acordo com o coeficiente de solubilidade. Então, abaixo do coeficiente de solubilidade, as soluções são insaturadas. Igual ao coeficiente de solubilidade, as soluções são supersaturadas, ou na verdade saturadas, e acima do coeficiente de solubilidade, as soluções são supersaturadas, tá? Mas o que é o coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que consegue dissolver em uma quantidade específica do solvente, em uma dada temperatura e pressão. Aqui, a gente vai continuar dando ênfase às soluções. Só que aqui, agora, nosso estudo é em relação ao quantitativo das soluções, ou seja, os cálculos químicos em relação às soluções. Antes de começar propriamente a aula, vamos refletir sobre isso aqui. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Vejam, a diferença entre o que pode nos salvar e o que pode nos matar é apenas a dose, ou seja, a concentração. Mas o que seria concentração? Concentração nada mais é do que a relação entre soluto e solvente, ou soluto e a solução. Lembrando, o que é soluto e o que é solvente. Vamos, por exemplo, aqui, ó. Aqui, a aguinha com sal, água e sal. Quem seria o soluto? Que tem menor quantidade, que é o sal. E aqui o solvente é a água, ok? Maior quantidade solvente, menor quantidade soluto. Vamos para algumas conversões. É o seguinte, quando se tratar de solução, não vai ter índice. Exemplo, massa da solução, então só vai vir um Mzinho, não vai ter índice. Quando se tratar de, vamos dizer, massa do soluto, então vai vir um índice 1. Aqui, ó, o soluto representado pelo NaCl. Aqui. Solvente, quando tiver massa do solvente, aí vai vir M2, representando o solvente. Concentração comum. Concentração comum é o quociente entre a massa do soluto e o volume da solução. Então, é a divisão entre a massa do soluto, aqui o índice 1, e o volume da solução. A unidade, gramas por litro, miligramas por litro, miligramas por decilitro, tá? Tem que ser uma unidade de massa, aqui representada por gramas, vamos dizer, e uma unidade de volume, aqui representado por litros. Eu trouxe dois exemplos de concentração comum. Primeiro, em relação ao sangue, quando fazemos um exame,
A quantidade de glicose, de triglicerídeo, de colesterol, vem em relação à concentração deles no sangue, ou seja, a quantidade dele pelo volume de sangue. Como exemplo aqui da glicose, da glicemia. Então, a normal é até, na verdade, 99 miligramas por decilitro. Elevado ou pré-diabético, de 100 a 139 miligramas por decilitro. Já diabético é considerado quando o valor da glicemia ele dá maior do que 140 miligramas por decilitro. Outra concentração utilizada quando tem a blitz da lei seca. Ele manda o condutor ele fazer o teste do bafômetro. O que é que o teste do bafômetro analisa? Ele analisa a quantidade de álcool que tem por litro de ar expelido ou ar alveolar, tá? Já caracteriza infração de trânsito 0,4 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Então agora a tolerância é 0. Nenhuma gota de álcool é permitido. Então, se beber, não dirija. Pensando bem, vocês são de menor. Vocês nem bebem, né? Então, dê a dica para os parentes, ok? Se beber, não dirija. Vamos em frente. Então, aqui, ó, trouxe um exemplo para vocês. Antes de responder, coloque pausa no vídeo, tente responder, ok? Conseguiu? Vamos comparar respostas? Então, após o preparo de um suco de acerola, verificou-se que 200 ml da solução obtida continha aproximadamente 1.186 miligramas de vitamina C, ou seja, o ácido ascórbico. Qual a concentração de ácido ascórbico no suco preparado? Então, vamos calcular a concentração. Vamos lá. Primeira coisa, pegar os dados da questão. Temos o volume em ml, temos a massa em miligramas, ok? Então, vamos transformar para litros e gramas. Por quê? Porque a questão ela vai pedir em gramas por litro. Então, vou ter que fazer a conta em gramas por litro. Ó, ml é menor do que litro. Então, divide 200 por 1.000, 0,2. Miligramas é menor do que gramas. Então, mil. Então, divide esse valor por 1.000, ok? E agora a gente coloca na fórmula da concentração. Massa, volume. Divide a massa pelo volume e encontramos a concentração de 5,93 gramas por litro. Espero que tenha acertado. Só uma dica aqui. Aqui o suquinho de acerola. Como Camila também é cultura, eu trouxe aqui, ó, as vantagens do suco de acerola. Tem vitamina A, tem vitamina B1, B2. É uma excelente fonte de vitamina C. Tem cálcio, fósforo, ferro. Então, vamos tomar aquele suquinho de acerola. Vamos continuar. Outra concentração. Concentração em quantidade de matéria ou molaridade ou concentração molar. O que é? É o quociente entre o número de mols do soluto e o volume da solução. Então, ó, número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Como é que calcula o número de mols? O número de mols ele é calculado pela massa do soluto dividido pela massa molar. Certo? Massa molar do soluto. Massa do soluto, massa molar do soluto. Aí a gente encontra o número de mols, ok?
A unidade, mol por litro, ou molar, que quer dizer a mesma coisa que mol por litro, certo? É esse Mzão. A gente utiliza muito a concentração em relação à quantidade de matéria, quando a gente vai fazer alguns experimentos no laboratório, quando vai fazer alguma pesquisa, a gente utiliza as soluções em molaridade, certo? Em quantidade de matéria. Também podemos fazer a titulação. Caso a gente pode fazer uma titulação ácido e base, onde a gente coloca uma base com a molaridade específica aqui, e a gente pode, por exemplo, ver a quantidade de ácido acético que tem no vinagre, tá? Então a gente coloca até a mudança de coloração através de um indicador, ácido e base, tá? Mudou o pH, muda a cor. Então a gente vai saber a quantidade, a gente pode saber a quantidade de ácido do ácido acético, ou pode ser também a quantidade de açúcar de um suco e assim por diante, tá? Esse é um dos métodos. Então vamos lá. Segundo exercício. Novamente, pausa, tenta resolver, ok? Conseguiu? Vamos comparar as respostas. Primeira coisa é o quê? Isso, pegar os dados da questão. Então vamos lá. Ele dá concentração. Eita, nem li a questão para vocês. Então vamos lá. O ácido ascórbico pode ser facilmente encontrado em farmácias com diferentes concentrações. Uma pessoa dissolveu um comprimido de 500 mg desse medicamento em água suficiente para 200 ml de solução, originando uma solução de 2,5 gramas por litro. Determine a concentração molar para a solução preparada. Então, se é para determinar a concentração molar, ou seja, a molaridade, tá? Número de mols por volume. Então, agora eu vou pegar os dados da questão. Ele dá concentração, 2,5 gramas por litro. Ele dá o volume, aqui eu já transformei para litros, ó. 200 ml, 0,2 litros. E aqui ele dá 500 miligramas, que eu também transformei para gramas, ok? Então, vamos lá. Tem número de mols? Não. Só tem o volume. Então, vamos calcular o número de mols. Para calcular o número de mols, eu preciso da massa molar. Então, primeira coisa, calcular a massa molar. Como calculamos? Temos aqui, ó, a massa de cada átomo. Então, o carbono, 12 gramas em cada mol. O hidrogênio, 1 grama em cada mol. E o oxigênio, 16 gramas por mol, tá? Então, o carbono, 12, hidrogênio, 1, oxigênio, 16. Depois a gente multiplica pela quantidade de cada um que tem na molécula, tá? O ácido ascórbico tem 6 carbonos, então 6 carbonos, 8 hidrogênios e 6 oxigênios, ok? Então, 12 vezes 6, 72. 1 vezes 8, 8. 16 vezes 6, 96. Somando 72 com 8 mais 96 dá 176 gramas por mol. Agora, a gente coloca na fórmula do número de mols. Então, massa sobre massa molar. Então, 0,5 gramas, ó, passei para gramas, mesma unidade, gramas por mol, certo? Corta as gramas, fica só mol. Então, 0,5 dividido por 176, 0,0028 mol, ok? Agora a gente tem o número de mols, então agora a gente coloca na fórmula da molaridade. Então, 0,0028 mol dividido por 0,2 litros, ok? Um dividido pelo outro dá 0,014 mol por litro, ou 0,014 molar, tá? Então, passando para a notação científica, aqui, ó,
anda uma, duas casas, como é para a direita, negativo. Então, ó, menos 2, 10 a menos 2, 1,4 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Resposta, letra D. Ok? Espero que tenham acertado. Vamos para o próximo. Densidade. Densidade é a relação entre a massa e o volume da solução ou do corpo. Sim, é bem parecido com a concentração, tá? Só que tem uma pequena, grande diferença. Aqui a massa é a massa da solução. A da densidade é a massa do soluto, tá? O volume é o mesmo, é o volume da solução, mas a massa muda. Um é a massa da solução, que é a densidade, e outra é a massa do soluto, tá? Que é a concentração. Outra coisa, a densidade também pode ser calculada com a massa dividido pelo volume final menos o volume inicial do líquido. Okay? As unidades, grama por litro, grama por ml, massa dividido por volume. Unidade de massa, unidade de volume. Onde é encontrada a densidade? Acho que todo mundo já viu algo como esse em postos de gasolina. Isso aqui é onde tem o densímetro, tá? Isso aqui, ó. O densímetro, ele tem uma quantidade de chumbo aqui, que vai ter uma massa específica, onde quando ele coloca aqui esse tubinho aqui que vai ter o álcool, a gente consegue ver como vai deslocar o volume, vai chegar, vai medir em um determinado lugar aqui, que vai conseguir ver a densidade, tá? Então, a densidade. Para que isso? Se caso o álcool ele for adulterado, vai ter densidade diferente. Então, o aceitável é que fique entre 0,807 e 0,811, tá? Então, se passar, se diminuir, aumentar dessa densidade, o álcool é adulterado, ou tem água ou tem outra substância misturado ao álcool. Vamos lá, para mais um exercício, ok? Já pegou, já fez direitinho? Vamos comparar as respostas? Vamos lá. Terceiro, utilizando uma proveta, foi adicionado 70 ml de água e, posteriormente, foi colocado uma bola de chumbo de 23 gramas. Após colocar a bola, o volume da água foi deslocado para 98 ml. Qual a densidade da bola de chumbo? Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho uma proveta. Antes eu tinha 70 ml. Coloquei a bolinha de chumbo. Foi o que aconteceu. Deslocou a água. Então ela aumentou o volume de água para 98 ml. Aqui, ó, tem o massa, tem um volume inicial, tem um volume final. Então agora é só calcular a densidade, ó. Massa 23, volume final 98, volume inicial 70. 98 menos 70, 28. 23 dividido por 28, 0,821 gramas por ml. O L aqui devia estar maiúsculo, tá? Mas ignore. Mas eu vou cobrar, viu? Tem que ser L maiúsculo, litro, tá? 0,828 gramas por ml. Espero que tenha acertado. Vamos para o próximo. Título. Título nada mais é do que a razão entre a quantidade de soluto e a solução, tá? Ou a quantidade de solutos e a solução. Pode ser o título em massa e o título em volume. Aqui, ó. Massa. Massa do soluto em relação à massa total da solução. Já em volume é volume do soluto, volume total da solução. Lembrando que a massa total é a massa do soluto
mais a massa do solvente. O volume total é o volume do soluto mais o volume do solvente. O título ele é adimensional, ou seja, não tem unidade de medida, ok? Pode ser também o título em porcentagem, que é o título vezes 100. Exemplo, aqui, solução fisiológica. Ela vem dizendo aqui que tem 0,9%. Quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegasse 100 gramas ou 100 unidades dessa solução fisiológica, 0,9 gramas seria de NaCl. E o resto, 99,1 grama de água. Ok? Já aqui, ó, no álcool 70%. O que é esse álcool 70% que a gente escuta hoje muita gente falar, né? Que é o álcool melhor para fazer asepsia, que é o que mata bactérias e vírus. Então, esse álcool 70% quer dizer que em 100 ml de álcool 70%, 70 ml é de álcool e 30 ml é de água, ok? 70 de álcool, 30 de água, ok? O título nada mais é do que mostrar a proporção de cada componente em relação à mistura, certo? Em relação ao total, à solução. Vamos lá, mais um exercício. Pausou? Respondeu? Vamos comparar a resposta? Vamos lá. Quarto, considere uma solução aquosa de álcool que tem 50 ml de álcool e 200 ml de água. Qual a porcentagem em volume nesta solução? Ou seja, qual o título em relação ao volume dessa solução? Então vamos lá. Primeiros dados. Nós temos o volume do soluto, 50 ml, o volume do solvente, 200 ml, ou seja, 50 ml de álcool, 200 ml de água. Então, o volume total da solução é a junção dos dois. Então, volume 1, volume do solvente e do soluto. Então, 200 mais 50, ou 50 mais 200, 250. Então, é o volume total da solução. Então, vamos lá. O título em volume é volume do soluto. Aqui, a gente está representando pelo álcool. Então, volume 50 ml dividido pelo volume total da solução, 250 ml de água. Então, vamos lá. 50 dividido por 250, 0,2. Colocando em porcentagem, 20%. Então, se ele quiser saber a porcentagem de álcool, seria 20%. Ou seja, em 100 ml de solução, 20%, 20 ml teria álcool, 80 ml seria água. Se ele quiser saber a porcentagem de água, seria 80%. Ok? Espero que tenha acertado. Vamos para o próximo. Diluição de soluções. Antes de começar a diluição, a gente precisa relembrar de alguns conceitos sobre solução concentrada e solução diluída. Vamos lá. Vamos dizer que eu compre um pacotinho de suco artificial. Suco artificial sabor uva. Ó, bom, hein? Então, eu pego, aí vem dizendo assim, diluir para 1 litro de água. Olha, aí eu digo, não, vai ficar sem gosto. Vou diluir para 200 ml de água. Vou pegar um copinho, encher com água e colocar o pozinho. Como é que vai ficar essa solução? Em relação à quantidade de soluto e solvente. Então, vai ter muito soluto, muito pó, certo? Para pouco solvente, pouca água.
Então, essa solução que tem muito soluto, pouco solvente, solução concentrada, tá? Então, vai ficar assim, ó, bem escuro, ok? Aí, o que é que eu faço? Não vai dar para beber, né? Então, eu digo o seguinte, não, eu vou colocar um pouco mais de água. Então, eu pego um copo maior, pego uma poncheira e coloco mais água, tá? Então, eu coloco mais água. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai diluir. Então, ela passou de concentrada para diluída. O que aconteceu? Agora, a quantidade de solvente é maior do que a quantidade de soluto. Então, solução concentrada, soluto maior, solvente menor. Solução diluída, solvente maior, soluto menor. Mas vamos fazer algumas observações. Em relação à massa, a massa inicial é a mesma que a massa final, certo? Todas elas, as duas, a diluída e a concentrada, ela tem a mesma quantidade, o pacotinho de suco de uva, não é isso? Então, se a gente fizer as relações, massa vai ser igual a concentração vezes volume. Então, aqui, ó, concentração inicial vezes volume inicial vai ser igual a concentração final vezes volume final. Essa é a fórmula da diluição. Concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Vamos lá para mais um exercício. Ok? Fizeram? Vamos comparar as respostas. Quinto, se adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de uma solução a 0,20 mol por litro de hidróxido de potássio, iremos obter uma solução de concentração molar igual a... Vamos lá. Então, ele vem dizendo o seguinte. Eu tenho aqui, ó, um copinho. Eu tenho 20 ml de uma solução a 20 mol por litro. Ou seja, a concentração de 0,20 mol por litro. Aí eu digo o seguinte. Eu pego essa concentração, esse volume inicial e adiciono 80 ml de água, tá? Então, adicionei água. O que é que vai acontecer? Eu tinha 20 ml, adicionei 80. O volume final vai ser 100 ml. O 80 que eu adicionei e os 20 que eu tinha. 80 mais 20, 100. Agora eu tenho o volume final de 100 ml. Então, olhando bem, eu tenho volume inicial, volume final e concentração inicial. Agora eu vou calcular a concentração final. Então vamos lá, substituindo os valores, 0,2 vezes 20 igual a x vezes 100. Então vamos lá, 0,2 vezes 20 igual a 4. 100 vezes x igual a 100x, ok? X vai ser igual a 4 dividido por 100. X vai ser igual a 0,04 mol por litro, ok? Resposta letra D. Espero que tenham acertado. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado. Dê uma forcinha à professora, dê um like, se inscrevam no canal, comentem, dê aquela força enorme à professora, tá? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima aula.